Já é o terceiro domingo que nós estamos meditando e aprendendo com a história de Ruth. Hoje nós vamos terminar, se Deus quiser, tá? Pedir para o Eric dar uma pequena baixadinha aqui para dar a microfonia, só nesse aqui, tá ok? Livro de Ruth, vocês podem acompanhar no que está projetado aí. Os irmãos não deixam eu esquecer no final, que eu tenho avisos importantes, tá? Não me deixem esquecer. Eu vou ler. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mãe velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone, deixe-te seguir-te. Porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, e outro dano, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém.
E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia partida, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita e a sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Deus, que a tua palavra, a tua doutrina, o teu ensinamento goteje sobre nós nesta noite, como a chuva que cai, a chuva que rega a terra, a chuva que vem fazer a terra produzir, a terra fertilizar. Senhor Deus, que essa boa semente da tua palavra, caindo no nosso coração e sendo regada pelo teu orvalho, possa produzir frutos, possa gerar em nós tudo aquilo que tu queres que seja gerado, que através dessa palavra possamos crescer, possamos compreender o teu caráter, possamos entender o teu amor, entender a tua bondade, entender os teus desígnios, os teus propósitos para a nossa vida, Senhor. Pedimos que tu nos abra o entendimento, a mente, o coração, possamos assim sair daqui regozijantes e dizendo verdadeiramente: o Senhor falou comigo. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, de cada um dos amados que aqui estão. Possamos nessa noite entender o que tu queres de nós, Pai. Amém. Eu disse no começo que esse é o terceiro domingo que nós estamos falando a respeito da história desta moça, uma mulher chamada Ruth. Qual a importância de estudarmos ou falarmos sobre a vida dessa mulher nos dias atuais? A vida de Ruth traz para nós ensinamentos tão preciosos, queridos, que uma pregação, uma mensagem, um dia realmente é pouco para falarmos dela. 3 domingos foram poucos. Talvez se eu ficasse aqui o ano inteiro falando sobre a história de Ruth, nem assim nós compreenderíamos os propósitos porque esse livro está na Bíblia. Eu vou contar rapidamente o que aconteceu com essa mulher, para aqueles que não estiveram nos domingos anteriores possam estar situados dentro daquilo que nós vamos falar. Ruth era uma mulher que não era israelita, ela não era da linhagem de Israel, ela era uma mulher moabita, um país vizinho às terras de Israel. Quando na terra de Belém, eu disse no domingo passado que Belém significa casa de pão. Quando faltou alimento em Belém, uma mulher, junto com seu marido e seus 2 filhos, foram peregrinar, buscar recursos numa terra de fora, uma terra longínqua, e essa terra chamava-se Moabe, exatamente a terra dessa mulher chamada Noemi. Essa moça Noemi, então, ela conheceu um dos filhos desse casal que saiu de Belém e foi para Moabe, e ali aconteceu o casamento. Os 2 filhos do casal se casaram com 2 mulheres moabitas. O nome de uma era Ruth e o nome da outra Orfa. Só que veja bem, queridos, morreu o marido daquela mulher Noemi, morreram seus 2 filhos, deixando Ruth e Orfa sem esposos. O que aconteceu então, queridos? Logo a seguir, é tão bonito, veja bem,
Noemi, que não podia mais ter maridos, aliás, não podia mais ter filhos, mesmo que ela casasse e tivesse filhos, esses filhos não iriam crescer para ser marido das duas viúvas, porque havia uma lei naquele tempo, que quando uma mulher ficasse viúva, o irmão do falecido desposaria aquela mulher para suscitar nova descendência. Não havia esperança para aquelas duas moças, e uma então voltou para a terra sua natal, para os seus deuses, e Ruth se apegou à sua sogra Noemi de tal forma que ela disse: olha, teu Deus agora é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde tu fores eu irei, e ali eu serei sepultado, nada vai me separar de ti. Queridos, diante de uma fidelidade como essa, um grande companheirismo de Ruth, ficamos pensando assim: o que ela poderia ganhar ficando com a sua sogra? Não haveria talvez possibilidade, não haveria para ela esperanças. Mas aprenda uma coisa nesta noite, Deus: com o nosso Deus sempre existe uma esperança. Com o nosso Deus sempre há uma perspectiva melhor de vida. E vejamos aqui, no final do capítulo que nós lemos, queridos, era o início, o princípio da colheita da cevada. Um novo ciclo começava a acontecer na vida daquelas duas mulheres. Um novo tempo, uma nova estação. Sempre que termina um ciclo na nossa vida, uma estação na nossa vida, inicia-se outra. E quantas bênçãos e surpresas Deus tem preparado para nós nessa nova estação, nesse novo ciclo, nessa nova etapa. Deus tinha preparado para Ruth algo que ela jamais poderia imaginar. No capítulo 2 começa assim, olha: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Então ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Queridos, um grande milagre esperava por Ruth. Elimeleque, falecido, que era esposo de Noemi, ele tinha um parente. Esse parente chamava-se Boaz. Pela lei, ele não deveria ser aquele que fosse casar com Ruth, mas o Senhor fez com que os dois se encontrassem, os dois se conhecessem, que ele, a alma de Boaz, se apegasse à alma de Ruth, e eles se casaram, porque o parente mais próximo não quis. E esse papel, essa função de casar-se com Ruth, coube a Boaz. Agora eu quero que vocês vão junto comigo lá para o Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo de número 1. Vocês vão compreender o propósito. Eu vou ler rapidamente a história de Ruth. Mas o que eu queria focalizar mesmo com vocês nesta noite, o Evangelho de Mateus. Muita gente não dá valor a essas genealogias que aparecem na Bíblia, esse monte de nome difícil. Geralmente quem valoriza essas genealogias é quem está procurando nome para dar para os seus filhos. Mas talvez você não vai encontrar os nomes muito bonitos que aparecem nessas listas da Bíblia.
porque para a nossa cultura parece ser uns nomes estranhos. Mas eu quero que vocês dêem uma olhadinha no versículo 5 em diante. Começa com o nome de um homem chamado Salmão. E diz assim, ó, genealogia conta a história dos ancestrais. Fala de uma descendência, por exemplo, eu, você, todos nós aqui temos uma descendência, uma genealogia. Quem é o seu pai e a sua mãe? Quem foram os pais dos seus pais? Quem foram os seus bisavós? Os seus tataravós? Isso é genealogia. E essa genealogia que aparece logo no primeiro capítulo de Mateus é a genealogia de Jesus, Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus, mas nasceu aqui nessa terra, no meio de nós. E para nascer aqui no meio de nós, ele precisou nascer de um ventre de uma mulher. Deus escolheu uma mulher bem-aventurada chamada Maria, e ele fez nascer do ventre de Maria o seu filho Jesus. Só que para que isso acontecesse, teve que haver uma genealogia, um gerando a outro, que gerou a outro, até chegar em Maria, até chegar em José. Veja só, no versículo 5 diz que um homem chamado Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem era Raabe na Bíblia? Vocês lembram? Raabe era uma prostituta. Olha só, sabe o que eu vejo na genealogia de Jesus? A graça de Deus. Eu vejo o amor de Deus, eu vejo o perdão de Deus, eu vejo Deus pegando pessoas aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo, indignas, pessoas sujas, pessoas que o mundo não dá nada, pessoas vistas como pecadores. Deus pega e fala: vem cá, eu vou te honrar, eu vou colocar numa posição de destaque, eu vou engrandecer você, eu vou mostrar através de você a minha graça, o meu amor e o meu perdão. Então ele pega uma mulher prostituta que mostrou a sua hospitalidade para com os espias israelenses, quando a cidade de Jericó foi tomada. Ela fez um favor para Deus, ela fez um favor para o povo de Deus, consequentemente se arrependeu da vida que ela levava. Deus pega então essa mulher chamada Raabe, e através de Raabe faz ela gerar um filho. Esse filho veio a se chamar Boaz. Quem foi Boaz aqui na história de Ruth? O que casou com ela. Olha a moça desamparada, viúva, que não tinha perspectiva de vida, que poderia ter abandonado a sua sogra, ter voltado para os seus deuses moabitas, mas fez questão de ficar com a sua sogra, fez questão de acompanhá-la, mesmo sabendo que talvez ela não tivesse um futuro, uma perspectiva, talvez ela ficasse solteira por resto da vida. Mas Deus tinha preparado alguém para ela, e esse alguém foi o filho da prostituta Raabe, Boaz. Agora, isso é muito lindo. Agora, o mais lindo ainda vem depois. Boaz casa-se com Ruth, gera a Obed. E daí? Quem era Obed? Obed gerou a Jessé. E daí? Quem era Jessé? Jessé gerou ao rei Davi. Olha só que lindo. Do filho de uma prostituta que se casa com uma mulher que nem era israelita, era moabita, uma mulher que ficou desamparada, viúva. Dessa união gera-se um homem chamado Obed, esse gera Jessé. Jessé vem a ser o pai do rei Davi, que
foi o maior rei que a nação de Israel teve. Agora, outro fato interessante nessa genealogia de Jesus: Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Gente, quem era essa mulher de Urias? Batseba, esposa do homem que Davi matou, mulher que praticou adultério com Davi. Dessa união, porque depois que o marido dela morreu e se casaram, foi gerado um filho, Salomão, e dessa descendência, se a gente continuar até lá embaixo, vai chegar a Jesus. Dessa linhagem que nasceu Jesus. Gente, na descendência de Jesus, o Filho de Deus, nessa genealogia nós vemos a graça, o perdão, o amor de Deus, porque ali nós temos uma prostituta, uma mulher adúltera, que foram perdoados, agraciados pelo amor de Deus. E olha, gente, tem gente que critica tanto esse livro que eu tenho nas mãos, a Bíblia. Diz que foi escrito por homens, porque o papel aceita tudo que a gente escreveu no papel, o papel aceita. E na verdade a Bíblia foi escrita por homens mesmo. Só que de uma forma sobrenaturalmente inspirados por Deus. Porque a Bíblia contém mais de 3.000 citações, profecias a respeito de um homem que nasceria. E a Bíblia fala em detalhes sobre a vida desse homem, Jesus, mais de 3.000 anos antes dele nascer. Mais de 3.000 detalhes, milhares de anos antes, profetizados no Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abdias, Miqueias, Naum, Sofonias, Jonas, Abacuque e outros profetas preveram mais de 3.000 detalhes sobre a vida de um homem que viria nascer no mundo. E detalhe, todas essas profecias, esses detalhes, essas previsões se cumpriram. Jesus nasceu. E tudo aquilo que foi profetizado a respeito do seu nascimento, escritos nesse livro, ocorreu. Agora, qual homem, ou quais homens em condições normais poderiam escrever um livro sobre alguém que iria nascer milhares de anos depois, contando detalhes pormenores da vida dessa pessoa, e acertar todos esses passos, detalhes pormenores, sem errar um? Isso é só um detalhe para mostrar que a Bíblia não é um livro qualquer, não é escrita simplesmente por homens. Qual homem que poderia prever milhares de anos antes as coisas que estão acontecendo no mundo hoje? Quem poderia? E outro fato para mostrar que realmente a Bíblia é verdadeira: se fosse forjada, escrita por homens, esses detalhes seriam omitidos. Ninguém teria coragem de escrever que a descendência, os ancestrais de Jesus, para Jesus nascer aqui nesse mundo, na sua descendência tem uma prostituta, tem uma mulher adúltera. Quem iria escrever a genealogia de Jesus, o Filho de Deus, sem omitir esses detalhes? Mas aí que está a beleza desse livro, aí que está a veracidade desse livro, porque nada é escondido, nada é oculto, é mostrado. E esses fatos deixam bem claro que o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus perdoador,
é um Deus que Ele apaga o nosso passado, Ele apaga aqueles fatos que muitas vezes nós queremos esconder, mas Deus Ele vem e apaga, Ele fala: não, filho meu, não, filha minha. Tudo o que aconteceu na sua vida, tudo o que tem acontecido, só mostra uma coisa: meu amor, o meu cuidado por você. E aí então nós vemos dessa descendência nascendo Jesus, o Filho de Deus, e todas aquelas coisas que aconteceram na vida dessa moça Ruth serviram para uma coisa. Romanos 8:28, porque sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Ruth era chamada por Deus. Deus tinha um propósito na vida dela. Tudo o que aconteceu veio contribuir para o próprio bem dela. Deus não estava de forma alguma descarregando a sua ira, a sua raiva sobre a vida daquelas mulheres, de forma alguma. Por 3 vezes na conversa de Noemi com Ruth, ela fala: Deus está contra mim, Deus descarregou a sua ira sobre mim, Deus tirou de mim meu marido, tirou de mim os meus filhos, Deus está contra mim. Mas ela não sabia que através daqueles episódios não tão agradáveis, coisas tristes, Deus estava construindo uma linda história, e foi concluída aí. Queridos, vocês sabem que há um mês atrás, meus sobrinhos lá de Santa Catarina, Camboriú, eles perderam o seu filhinho, que era meu sobrinho neto, de 3 anos de idade. O menino tinha 3 aninhos, cheio de vida, alegria, criança linda, saudável. Saiu numa manhã exatamente no dia 7 de setembro, com seus 2 avós, para fazer compras no supermercado. E o carro que o avô dirigia perdeu o controle, bateu a 130 km por hora, muro. A explicação que deram depois foi que aquele senhor de 52 anos foi acometido por um ataque epilético na direção, e a sua perna com certeza travou no acelerador, fez o carro correr uma velocidade, e passou no Jornal Nacional, alguém deve ter assistido, um carro numa curva, passando com tudo e batendo no muro. Não pegou no motociclista que passou na frente dele, milésimos de segundos antes, não pegou em nenhum carro que vinha em sentido contrário ou em rua transversal, não pegou ninguém. E o carro chocou-se contra o muro. A criança, no banco de trás, foi arremessada metros de distância para frente, morreu na hora. E o senhor que dirigia também, pai do meu sobrinho, morreu. Num só dia, o meu sobrinho enterrou o filhinho de 3 anos e o pai de 52. No dia seguinte morreu também a mãe dele, e ele enterrou a mãe. A minha sobrinha, conversando comigo, disse: tio, ore muito por nós, principalmente pelo Éder, porque num dia ele teve que reconhecer em 2 dias ele reconheceu 3 corpos, do pai, da mãe, do filho. Ele teve que escolher 3 caixões. Ele teve que pegar na alça de 3 caixões, enterrar 3 caixões. Isso num espaço de menos de 48 horas.
vocês vão precisar de muita graça de Deus, muita graça de Deus. Gente, é nessas horas que nós pensamos: Deus está contra mim. Por que Deus está me fazendo sofrer? Por que a mão do Todo-Poderoso está me oprimindo dessa forma? Por quê? Mas a gente sabe que para tudo existe um motivo, existe uma razão. E ao invés de meu sobrinho começar a murmurar, se queixar das coisas, desistir de servir a Deus, ele prega a palavra, o pregador. Na mesma semana, todo mundo lá na rede social, tentando postar alguma palavra de consolo, pensando o que eu vou falar para ele, nós vamos escrever. E na verdade, ele colocando explicações. Todo mundo perguntou: mas por que isso aconteceu? Por que tinha que acontecer? Será que é por causa disso? Ele disse: não, eu sei por quê. Deus queria levar para si 3 pessoas queridas. Ele escolheu uma situação como essa. E na semana seguinte, meu sobrinho, ele posta lá na rede social uma palavra que eu achei tão interessante. Entre muitas coisas que ele falou, ele estava agradecendo a Deus por tudo. Ele estava declarando o seu amor por Deus, dizendo: eu sempre vou servir esse Deus, eu nunca vou abandonar esse Deus, eu nunca vou desistir desse Deus, eu nunca vou desistir de pregar a palavra dele, eu vou amá-lo cada vez mais. Gente, ele compreendeu o mesmo princípio que Ruth compreendeu, no momento que ela podia abandonar aquele Deus. E olha, Noemi, realmente o seu Deus olha para mim no céu. Seu Deus permitiu que você perdesse seu esposo, perdesse seus 2 filhos. Tchau, eu vou voltar lá para minha terra, para Moab, eu vou servir meus deuses. Parecem ser muito mais poderosos que o seu Deus, mas elas estão. Eu vou ficar contigo, o seu Deus, esse Deus que permitiu você perder o seu esposo, esse Deus que permitiu você perder os seus 2 filhos, esse Deus que permitiu perder meu marido, é com esse Deus que eu vou ficar até morrer. Esse Deus é o meu Deus até a morte. Que isso? É amor, fidelidade incondicional a Deus. Noemi, ela murmura por 3 vezes só. A mão de Deus está contra mim, a ira de Deus se descarregou contra mim, Deus se voltou contra mim. Mas será que Deus, ele se volta contra nós? Será que Deus, ele fica contra nós, ele descarrega a sua mão contra nós? Gente, que pensamento é esse? Em tudo que Deus faz, em tudo que Deus permite na nossa vida, gravem bem uma coisa: Deus sempre é amor, Deus sempre é amor. Ainda que fatos, acontecimentos na nossa vida venham e não são como a gente queria, como a gente esperava, ainda que a gente venha experimentar coisas que a gente considera negativas na nossa vida, gravem bem uma coisa: Romanos 8:28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelos seus decretos. Tem gente que por muito menos murmura de Deus, reclama de Deus, abandona Deus. Não vou servir esse Deus, não. Olha o que ele permitiu acontecesse comigo, ou o que ele me tirou, ou o que ele fez comigo. Os irmãos sabem também, há pouco mês atrás, cortaram meu caminho.
ainda família, 8 anos conosco, velhinho, 2001, tão útil, levava a gente todos os dias para a faculdade, para a igreja, daqui para casa, daqui da igreja para casa, daqui para a igreja, enfim, era tão útil. Formaram. No mesmo dia eu contei o testemunho à noite, eu contei, quem estava aqui, eu contei sorrindo, de bom humor, dizendo: gente, eu tenho uma bênção para contar. Levaram o nosso carrinho. De tudo a gente tem que extrair alguma coisa boa. Sabe o que eu posso extrair de bom nisso? É que alguém deu valor para o nosso carro. Ainda que fosse um ladrão, um roubador, ele deu valor ao nosso carro. Ninguém dava valor. Ninguém dava valor, alguém deu. Todo mundo olhava, mas que carro velho, que carro estragado, que carro deteriorado. Nem eu achava que alguém um dia fosse roubar. Mas alguém deu valor, alguém passou, olhou, opa, eu vou levar esse carro. E levar. Amém, né? Tudo tem, a gente tem que procurar algum motivo para sorrir. Gente, porque no final das coisas tudo dá certo. E se ainda não deu certo na tua vida é porque não chegou no final, não chegou na página final do livro, não chegou na página final da história, mas no final tudo vai dar certo. Pode... Não deu certo para Ruth? Deu certo. No final deu certo. Perdeu o marido, aí Deus preparou outro. E outro, através do qual, através da união, veio nascer o Filho de Deus. Gente, que maravilha! E o Filho de Deus trouxe o que para o mundo? Salvação, libertação, trouxe essa paz que hoje nós sentimos, trouxe essa alegria que nós hoje vivemos, trouxe essa comunhão, nos colocou nessa nova família que hoje nós pertencemos, à família do povo de Deus. Tudo isso através de Jesus. E para que Jesus nascesse nesse mundo, foi preciso acontecer aquelas coisas na vida de Ruth, foi preciso ela perder o marido, foi preciso Noemi ficar também viúva, ficar sem os seus 2 filhos, para que ela encontrasse Boaz, e daquela união viesse a nascer o Filho de Deus. Gente, grave só mais uma coisa, dentro do propósito de Deus não existem perdas. Dentro do propósito de Deus não existem desvantagens, porque Deus transforma as perdas, as desvantagens, os fatos negativos, aquelas coisas que a gente considera não boas, Ele transforma em bênçãos. Vamos recapitular a Bíblia? Abraão, ele entregou o seu Isaac. Ele entregou, gente, porque só o fato de colocar ele em cima de uma pedra, colocar o filho em cima de uma pedra, com o lenho, os gravetos, tudo preparado para queimar, e o fato dele ter levantado o seu facão, gente, é como se ele tivesse perdido o filho. Ponha-se no lugar daquele homem, levantando o facão para imolar o filho, para sacrificar o filho, porque Deus pediu. O que Abraão ganhou por ter aberto mão do seu filho? Ele ganhou uma nação, gente. Ele se tornou pai de uma nação inteira, uma nação. Deu um filho, recebeu uma nação. Vamos para a vida de José. José, ele teve uma grande perda, foi privado, separado do convívio dos seus irmãos, dos seus pais, da sua família. Ele foi arrancado do meio da sua família. Ele se privou dos seus relacionamentos familiares. Foi levado para uma terra longínqua, terra distante. Que fatos! Ele foi jogado dentro de um poço, num poço,
Ele foi vendido como escravo, foi acusado injustamente, sofreu, foi preso. Fatos desagradáveis. Quem quer passar por isso na vida? Ninguém. Mas era preciso, era necessário, porque Deus tinha um plano na vida de José, de fazer com que ele fosse o provedor do mundo, que através das mãos de José, o mundo inteiro fosse alimentado. Ele foi parar no Egito, se tornou o primeiro-ministro, pessoa mais importante no reino do Egito foi o faraó, para que através da sabedoria que Deus deu ali, o mundo tivesse suprimento de pão. Fatos desagradáveis, quem quer passar por isso? Mas era necessário que esses fatos acontecessem, porque senão o mundo não seria alimentado, José não seria colocado naquela posição estratégica que Deus tinha para ele. Foi recompensado? Foi, porque dentro do propósito de Deus não existem perdas, não existe desvantagem. Deus transforma tudo em bens. Eu poderia falar de milhares de personagens bíblicos e pessoas que nós conhecemos, histórias que nós conhecemos, mas quero falar só sobre a vida de Jó, que vocês conhecem a história. Perdeu tudo de um dia para outro: filhos, bens, tudo que ele tinha, tudo. E o que ele diz? O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Louvado seja Deus. Olha, eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que ele me mate, eu nele vou confiar. Será que nós temos essa confiança em Deus? Ainda que Deus venha me matar, eu confio nele. Ainda que Deus me mate, eu confio nele. Você confia em Deus ainda que Deus te mate? Se Ele quiser nos matar, é porque Ele tem um propósito, é porque Ele quer que nós cheguemos mais rápido. Sim. Diz, tem coisas que o olho nunca viu, os ouvidos nunca ouviram, e é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam lá. O apóstolo Paulo ainda diz que as coisas que nós experimentamos aqui nesse mundo, Romanos 8,18, aquilo que nós estamos experimentando, que ele chama de leve, momentânea tribulação, não é nem para comparar aquilo que Deus tem preparado para nós, as coisas maravilhosas que nos esperam pós-vida, pós essa vida. Aí você deve estar achando, talvez você que entrou aqui nessa noite pela primeira vez, você jovem, talvez você esteja pensando, mas que papo careta desse coroa, e eu estou lá preocupado com o céu, eu quero viver o aqui e agora, eu quero curtir minha vida aqui. Se Deus me matar, se Deus me levar, eu vou perder tudo isso. Gente, quer saber uma coisa? Isso que nós aqui nessa vida damos tanto valor, a nossa vida, a nossa juventude, tudo que nós temos aqui, ó, nem se compara com as coisas que nos aguardam lá. Se nós não queremos, e nós insistimos, queremos isso aqui, é porque nós não conhecemos o outro lado. Nós não conhecemos, não sabemos o que nos aguarda, mas é incomparavelmente melhor. Não se compare com isso aqui. A vida aqui pode ser melhor do que for, pode ser uma vida boa, uma vida agradável. Alguém viveu uma vida aqui super joia, beleza, tudo bom, tudo maravilha. Quem vive essa vida aqui? Nossa vida aqui, olha, é cheia de sofrimentos, é cheia de altos e baixos, às vezes é uma barra, não é? Mas por mais que seja boa a nossa vida aqui, nem se compara com aquilo que nos aguarda. Mas para que nós venhamos desfrutar de tudo isso, nós temos que
querer. E Deus é assim, Ele prepara tudo de bom para nós, Ele prepara o melhor. Mas Ele não é aquele mal educado, chega assim e diz: olha, você tem que aceitar isso aqui, você tem que aceitar o meu propósito, eu tenho um monte de coisa boa, mas você tem que aceitar. Não, fala assim: se você quiser, se você consentir, você vai experimentar o melhor que eu tenho para você. Melhor. As coisas melhores desse mundo. Não só, não vamos esperar também só lá na glória, no porvir. É aqui também. As coisas melhores para a sua vida aqui. E depois que você partir dessa vida aqui, no futuro, no porvir, as melhores coisas eu tenho preparado para você. Mas se você quiser aceitar, você vai comer do melhor. Mas só se você quiser. E aí que está o segredo, aí que está o mistério. Por nós não conhecermos, muitas vezes rejeitamos. Não quero isso não. Isso é caretice. Isso é ser pagado. Imagina, eu carregar uma Bíblia, ser um crente. Mas aí que está a coisa. Nós, como eu disse, nós não carregamos esse livro à toa. Nós não seguimos esse Jesus em vão. Se nós estamos aqui em pleno domingo à noite, lendo uma Bíblia e sendo chamados de crentes, é porque alguma razão, algum motivo existe para isso. Alguém aqui está forçado? Alguém colocou uma armação? Você vai para a igreja, você tem que ir. O pastor forçou alguém a estar aqui nessa noite? Não. Por que nós estamos aqui então? Temos algum motivo, não temos? E aí está o segredo, o mistério. Se nós estamos aqui e viemos aqui semana após semana, domingo após domingo, porque tem um motivo. Eu tenho meu motivo particular, você tem o seu, e com certeza vai bater com o meu. Eu estou aqui porque esse homem mudou a minha vida. Eu estou aqui porque essa noite, porque se eu não estivesse aqui eu já estaria morto. Não haveria perspectiva, esperança nenhuma para a minha vida. Esses dias lá na faculdade, eu tive uma oportunidade de ouro. Eu falei uns 15 minutos abertamente sobre o homem do qual eu sou, estou e vou estar cada vez mais apaixonado. Professor da matéria, que é o padre, ele abriu uma discussão na sala de aula para se falar por que o sentimento religioso está cada vez mais presente na vida das pessoas. Por que ao invés de acabar esse sentimento religioso, essa busca de Deus, ou busca de algo espiritual, cada vez aumenta mais? Por que o mundo, quanto mais se moderniza, alcança tecnologias, por que o homem ainda não desistiu, ou ainda pensa em Deus, ainda busca Deus? E cada um na classe teve que falar alguma coisa. E eu fiquei espantado, gente, de ver quanto ateísmo, quanto materialismo existe no meio dos nossos jovens dos dias de hoje, principalmente esse pessoal da classe média alta, que é os que compõem a classe lá onde eu estudo. 90, quase a metade se declara ateu. 90% não acreditam em igreja, não acreditam em religião, eles acham que tudo é uma forma de se tomar dinheiro. Alguém alguma vez aqui nessa igreja, algum lugar, te obrigou a contribuir? Certeza não. Se você contribuir porque algum motivo você tem. Mas a maioria dos jovens pensa assim: eu não acredito em igreja, não acredito em religião. Tudo é uma forma de se tomar dinheiro das pessoas.
Eu fui ouvindo aquelas coisas assim, pessoas resolvem crer porque não querem pensar. E eu já estava, senhor, deixa eu falar agora. Não, você vai falar por fim, porque eles sabem que se eu falar, a aula acaba, né? Eu vou tomar todo o tempo que resta. Então, ele me deixou quase por fim. Agora você pode falar. Gente, falei, primeiro eu quero dizer uma coisa, que crer também é pensar. É impossível nós cremos sem pensar. Que os próprios cientistas, 80% deles acreditam na existência de um Deus, porque é impossível algo ser criado sem a existência de um Criador. Essa é a primeira lei da física. Para toda coisa criada existe algo que a criou por trás daquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: todos nós nascemos com um vazio no coração. Eu apontei dentro desse. Eu desafio cada um dos que aqui estão a me provar se não existe um vazio dentro do coração de vocês. Todos. Eu vi que o pensamento de cada um se voltou para dentro deles mesmos. Eles começaram a imaginar os momentos de tristeza, os momentos de vazio. E são tudo bem de vida, tudo classe alta, média alta. E eu falei, tem mais. Esse vazio que cada um tem no coração tem exatamente a forma de Deus. E o Criador permitiu que cada um de nós nascesse com esse vazio, para que esse vazio só pudesse ser preenchido por Deus. E é por isso que a humanidade até hoje busca nas coisas espirituais, busca nas religiões, em outros meios, preencher esse vazio. O homem até hoje busca uma religião porque ele quer preencher esse vazio.